a quem nos assiste pelas mídias sociais. Sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor em Jesus, para o Evangelho dessa noite de sexta-feira. Então, vamos a alguns recados dessa noite. Hoje eu vou fazer a leitura do Evangelho, a leitura da mensagem. A Maria Helena fará por nós a palestra da noite e a Tânia fará as vibrações de encerramento e também as vibrações das águas. Sempre lembrando que a nossa Casa de Paz e Amor em Jesus mantém várias cestas básicas para o auxílio de famílias carentes. Então, sempre pedimos que toda ajuda que puder chegar é muito bem-vinda, seja através de um item, de uma cesta inteira, meia, seja em gênero, seja em dinheiro, feito através ali da nossa livraria, da maneira que puder, até mesmo através de uma prece. E, com muita alegria, no nosso domingo agora, será a nossa Feira da Solidariedade. Vocês estão vendo que aí atrás já está cheio de materiais, né? Até pedimos cuidado quando passar, para não se machucarem. Esses materiais todos que já estão aí atrás, estão pelos corredores, já é para a nossa feira que acontece domingo agora. Então, a nossa feira que ajuda a manter a nossa casa, porque, como vocês sabem, nós não temos nenhuma ajuda governamental. Então, tudo aqui é mantido pela boa vontade de todos os amigos que aqui frequentam. Então, esse domingo, das 9 da manhã até as 17, 17 já é o encerramento, né? Nós vamos ter muita música ao vivo, alimentação, bazar e brechó. Uma alimentação bastante variada, com massas, crepe, o crepe aqui, nossa barraca da sexta-feira, pizza, vários alimentos, doces, enfim. Então, venham com a família para almoçar, para lanchar, passar um dia gostoso aqui com nós, fazer as comprinhas, né, que nós vamos ter do brechó, e vamos também ter muitas coisas novas que são doadas ao longo do ano e nesse dia são vendidos a um preço módico para que isso tudo seja revertido para a nossa casa. Então, nós contamos com a presença de todos vocês, divulguem, tragam os amigos, os parentes, para que a nossa festa seja um sucesso e que nós possamos continuar mantendo a nossa casa e auxiliando aqui a todos que batem em busca de uma ajuda. Então, agradecemos, né, pela boa vontade de todos e contamos com a presença de vocês. Então, vamos iniciar o nosso trabalho da noite, iniciando primeiramente pela mensagem do livro Vigiai e Orai, escrito por Carlos Bacelli, mas, na verdade, são as palavras do irmão José. A mensagem de hoje: o que mais aborrece? Precisamos saber ouvir as verdades que nos contrariam. Não procuremos nos outros apenas a confirmação de nossas opiniões. Se algo perguntamos a alguém, não nos magoemos com a resposta. O que carecemos ouvir é, sem dúvida, o que mais nos aborrece. Em matéria de verdade sobre nós mesmos, os nossos adversários são os que nos prestam os maiores benefícios. Os amigos nos veem com complacentes olhos da bondade. O que muitos falam de nós é a voz da nossa própria consciência ecoando em lábios alheios. Não desprezemos a crítica de todo. Da peçonha da cobra é que se faz o soro contra a sua picada. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos, pagar o mal com o bem, item 1. Tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que estás no céu, o qual faz nascer o seu sol sobre os bons e maus, e vir a chuva sobre justos e injustos.
Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensas havereis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente aos vossos irmãos que fazem isso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo, que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Está lá em Mateus, versículo 20, 43, 47. E assim, queridos irmãos, agradecidos estamos por mais uma vez estar aqui reunidos. Deus, nosso Pai de infinita bondade, Jesus querido, nosso irmão, amigo e mestre, Maria de Nazaré e aos mentores dessa casa de paz e amor em Jesus. Abençoe a noite de hoje e as palavras da Maria Helena, que com tanto carinho preparou os ensinamentos que irá nos passar na noite de hoje. Que tenhamos ouvidos de ouvir e que possamos ouvir, guardar em nossos corações e, ao sair daqui, espalhar em nossos atos e gestos com todos os nossos irmãos de caminhadas. E assim, agradecidos pelas benesses que iremos receber, vamos dar então assim início ao trabalho da noite de hoje com as bênçãos de Jesus. Que assim seja. Boa noite. Que Jesus nos abençoe. Acho que não está, né? Boa noite. Glória a Deus. Que Jesus nos abençoe. Eu estou aqui novamente e a culpa é da Raquel. Mas eu agradeço o convite, pela oportunidade, de novamente estudar a vida de um grande espírita e poder compartilhar com vocês. A gente, em geral, tem um pouco de preconceito contra biografias, mas as biografias são muito importantes, porque nós conhecemos os missionários de Jesus, que eles nos envia. E esses missionários são o evangelho vivo, tanto do cristianismo primitivo, como os atuais, os mais recentes. E eu dividi essa biografia em vários tópicos, porque assim fica mais fácil da gente entender. Então, eu vou falar do Inácio Ferreira de Oliveira. Ele nasceu em 1904, desencarnou em 1988, viveu até os 84 anos. Então, faz 37 anos que ele desencarnou. Ele nasceu em 15 de abril de 1904, em Uberaba, Minas Gerais. Formou-se em medicina pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, que era a antiga capital do Brasil, especializando-se em psiquiatria. Os pais dele eram o senhor Jacinto Ferreira de Oliveira, que era um pecuarista, a senhora Maria Lucas de Oliveira e a esposa, a senhora Aparecida Valicente Ferreira. Ele não teve filhos. Dr. Inácio Ferreira somente se ausentou de sua cidade em Uberaba a fim de estudar medicina, na então capital do Brasil, Rio de Janeiro. Ao término dos seus estudos, já formado em médico em psiquiatria, retorna à sua cidade natal. E lá ele permanece até seu desencarne. Então, nós vamos ver, dar uma geral, o que é a psiquiatria. É a especialidade médica que se dedica ao estudo, diagnóstico, tratamento e prevenção de transtornos mentais, emocionais e comportamentais. O profissional, o psiquiatra, é um médico especializado que avalia os aspectos mentais e físicos das doenças psicológicas, utilizando recursos como medicação, psicoterapia e outras terapias, para ajudar pessoas que sofrem de ansiedade, depressão,
transtornos bipolares, esquizofrenia, entre os outros. Aí a gente vai ver um pouquinho como era a psiquiatria no Brasil, né? Os tratamentos eram frequentemente realizados em hospitais psiquiátricos, onde os pacientes eram internados por longos períodos e sujeitos a condições desumanas. Mas em 2001 foi aprovada a Lei 10.216, a Lei Paulo Delgado, que garante os direitos dos pacientes com transtornos mentais e determina a desativação dos manicômios. E hoje nós temos os CAPs, né? Os Centros de Atenção Psicossocial, que são serviços de saúde mental que funcionam em regime aberto, em diferentes níveis de complexidade. Então, para a gente saber, ter uma ideia de como era a psiquiatria, como eram tratados os doentes mentais no Brasil, existe esse filme. Ele não está na Netflix, ele está no YouTube. Nice, o Coração da Loucura. É a história real de Nice da Silveira, uma psiquiatra brasileira que na década de 40, mesma época do Dr. Inácio, introduziu um tratamento inovador e humanizado para pacientes com esquizofrenia em um hospital psiquiátrico no Rio de Janeiro, desafiando os métodos agressivos da época, como o eletrochoque e outros. E a atriz é a Glória Pires, e é uma interpretação maravilhosa. E era esse tipo de tratamento que o Dr. Inácio combatia. Ele não admitia nenhum maltrato aos seus pacientes no sanatório. Então, nós vimos aqui o que é psiquiatria, agora nós vamos falar do Dr. Inácio. Ele tinha um consultório particular e também era diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba. Aqui é o sanatório, tem uma construção bem bonita, não sei se dá para ver, mais ou menos, né? Fica na José Clemente Pereira, 250, no bairro Estados Unidos, em Uberaba. Aqui não está muito bom, mas a construção dele é muito linda. É todinho térreo. E quem fundou o Sanatório Espírita de Uberaba? Ele foi criado por uma mulher, a médium Dona Maria Modesto. O hospital psiquiátrico contava com tratamentos mediúnicos realizados nos porões do antigo prédio, visto que, na época, o espiritismo era visto como uma prática demoníaca em uma sociedade rural, católica e patriarcal. Assim que ele chegou a Uberaba, ele foi convidado para assumir a direção do primeiro sanatório espírita na região. Vários médicos se recusaram o convite pelo prejuízo que isso poderia acarretar em suas clínicas particulares, por ser um sanatório espírita, e havia muito preconceito naquela época. Dr. Inácio, ele aceitou o convite, embora declarasse não ser espírita, e sim materialista. Ao longo do seu primeiro ano de trabalho no sanatório, o Dr. Inácio recorreu apenas aos recursos oferecidos pela medicina oficial para o diagnóstico e tratamento dos transtornos mentais. A proposta espírita não era utilizada pelo médico no tratamento dos doentes. Em 1933, o Dr. Inácio estabelece assistência gratuita no referido sanatório, mantida até os dias atuais. Ele considerava o sanatório como sua casa, chegava lá às 12 horas em ponto e não tinha hora para sair. Exerceu com dedicação e desprendimento o cargo de diretor clínico do Sanatório Espírita de Uberaba, desde a sua inauguração em 1933, durante 55 anos, até o seu desencarne. E como era o Dr. Inácio como cidadão? Com seus pacientes, ele era amoroso, ele não admitia maus tratos, todos queriam ser tratados com respeito, todos teriam que ser tratados com respeito e amor, porque ele dizia que o amor era o melhor remédio. Quando ele visitava os pavilhões, os pacientes vinham todos em volta dele. O seu trabalho como psiquiatra e como cidadão
é lembrado como exemplo de caridade, ética e amor ao próximo. Era apaixonado pelos animais, principalmente pelos gatos, e pela natureza. E sobre os gatos dele a gente vai falar lá na frente. Nas biografias escritas, dizem que ele se casou assim que se formou. Mas nos vídeos e nas pesquisas que eu fiz no YouTube, os amigos dele, que conviveram com ele por longa data, às vezes com mais de 40 anos, com certeza que sabiam a verdadeira história. Ele tinha muitas admiradoras, pois ele era muito bonito e gentil. Mas quando ele era cobrado por que ele não casava, ele dizia que não tinha tempo e que ele tinha muitos afazeres. E ainda brincava. Ele dizia que Eurípides de Barçanufo não casou e Jesus Cristo não casou. Ele era muito espirituoso, ele tinha sempre um comentário cômico para fazer, não importava o assunto, mesmo sendo sério. Mas ele se casou aos 70 anos e não explicou para ninguém por quê. Mas os amigos deduziram que seria para não ficar sozinho na velhice. E aí ele ficou casado só por 14 anos, né? Porque ele viveu até os 84. Ele casou com a senhora Aparecida Valicente Ferreira, que era uma de suas antigas admiradoras. O doutor Inácio, ele era muito habilidoso. Ele fez a maquete de isopor do lar espírita Pedro e Paulo, que nós vamos falar também mais para frente. Ele fazia lembrancinhas para os pacientes quando tinha competição, gincana. Ele fazia durante a noite e levava pela manhã. Ele foi um grande defensor da doutrina espírita junto à Igreja Católica, que criticava o sanatório por ter cunho espírita. Ele permaneceu ativo profissionalmente até pouco antes de sua morte, considerado pioneiro na psiquiatria espírita do Brasil. Ele inspirou médicos e pesquisadores pelo mundo a considerar a influência espiritual na saúde mental. Dr. Inácio, no decorrer da vida, recebeu diversas e merecidas homenagens. E como que ele se tornou espírita? Na véspera da inauguração do sanatório, ele recebeu da Dona Maria Modesto Cravo, então diretora administrativa na época, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Ele guardou e nunca leu. E quem foi a Dona Maria Modesta? Dona Modesta é considerada a grande dama da caridade de Uberaba. Ela manteve durante toda a sua vida incansável trabalho em prol de todos os necessitados da região. Em junho de 63, já com sérios problemas de saúde, transfere-se para Belo Horizonte, onde vem a desencarnar em 1964, após prolongada enfermidade. Aqui é o sanatório hoje, né? Ele ainda existe, mas ele foi renomeado para o Instituto Maria Modesta, em 2021. Ele é uma referência em tratamentos psiquiátricos na região e é uma entidade filantrópica, sem fins lucrativos, mantida pela Sociedade Educacional Uberabense. É uma faculdade que agora estão ajudando o sanatório, né? E também inauguraram um ambulatório para pronto atendimento. Então, vai ter enfermeiros, médicos dessa faculdade. E, recentemente, eles fizeram também uma parceria com a prefeitura. Então, somente um ano mais tarde, que o doutor Inácio, após inúmeras observações de casos maravilhosos de cura no sanatório, sem que isso tivesse a sua participação, ele resolveu, então, por curiosidade, ler o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando ele leu, foi como se ele já soubesse tudo o que estava lendo. Conhecimentos despertos pelo passado de outras reencarnações. Ele leu toda a codificação e foi como uma recordação. Igual, né, ao que aconteceu com o Dr. Bezerra de Menezes, quando ele leu o Livro dos Espíritos. Agora, com o conhecimento da doutrina,
ele procurou ver e sentir mais de perto os trabalhos de curas e doutrinações. Aí ele se rendeu ao Espiritismo. Se entregou de corpo e alma ao estudo, às experiências e resultados que viu através de artigos, conferências e livros. Ficou observando e investigando os trabalhos mediúnicos de desobsessão realizados pela principal médium do sanatório, a Maria Modesta Cravo. E após um ano de observação e pesquisa sobre todas as tarefas mediúnicas desenvolvidas no hospital, Dr. Inácio relatou estar convencido da teoria espírita para o tratamento dos transtornos mentais. Declarou-se adepto do Espiritismo e foi o primeiro médico a implantar as ideias de tratamento para a loucura, baseado na doutrina espírita. Dr. Inácio e o Espiritismo. Ele participou de várias reuniões mediúnicas e manteve diálogos com médiuns conhecidos, como Chico Xavier e Eurípides Barçanufo. Eurípides já desencarnado, mas fazia parte das reuniões. Ele foi muito amigo de Chico Xavier, mas ele não tinha tempo para participar de muitas reuniões com Chico. O sanatório lhe tomava muito tempo, mas sempre colaborou financeiramente com as obras do Chico e sempre no anonimato. E ele sempre ajudou financeiramente vários centros espíritas em Uberaba. A sua atuação ajudou a aproximar a psiquiatria acadêmica da doutrina espírita, embora enfrentasse resistência no meio científico tradicional. A partir desse momento, até o seu desencarne, em 1988, ele procurou realizar um tratamento psiquiátrico convencional, mesclando a terapia espírita e reuniões de desobsessão. Ele confiava cegamente na médium Maria Modesto, chegando a pedir, através dela, conselhos à espiritualidade sobre tratamentos de pacientes que ele teria que verificar. O doutor Inácio, ele conversava com psiquiatras da espiritualidade e até com Freud, através de Dona Maria Modesto, Odilon Fernandes e outros médiuns. Lembrando que essa época não tinha os medicamentos, que existem hoje. Então, os tratamentos eram bem mais difíceis. O ciclo literário do Dr. Inácio enfatiza a era da psiquiatria voltada ao espiritismo, demonstrada pelas inúmeras curas de doentes envolvidos naquilo que se convencionou chamar de loucura, e comprovadamente curados através de sessões espíritas por ele realizadas, colocando o Dr. Inácio Ferreira como o pioneiro na utilização dos conceitos da doutrina espírita no tratamento das perturbações psíquicas graves. Aqui foi o primeiro livro dele como psiquiatra, É a psiquiatria em face da reencarnação. Aqui ele ainda estava vivo. Em 1940, é considerado o melhor tratado sobre obsessão e cura evangélica. Ele ainda escreveu Espiritismo e Medicina em 1941, Tens Razão, dedicado exclusivamente para combater as acusações médicas de ser o espiritismo um agente desencadeador da loucura, em 1942. Novos Rumos à Medicina 1 e 2, em 1945 e 1948. E Peregrinos da Vida, em 1982. E mais outros livros, Esses missionários, eu digo que eu acho que o dia deles não tinha 24 horas, porque é muita coisa que eles fazem, Os funcionários do sanatório, o que pensavam do doutor Inácio? Que ele era muito brincalhão, amoroso, humilde, muito espirituoso, muito querido, respeitado. Desculpa. Ele era o paizão de todos os funcionários. Então, eu vou contar alguns casos que aconteceram lá com os funcionários. Uma assistente social e o marido
que eram contratados para trabalharem só 6 horas, mas não tinham hora para sair, porque eles amavam ficar lá. Os filhos eram criados ali e a família voltava para casa só à noite. O doutor Inácio participava até da criação dos filhos dos funcionários. Alguns pacientes se curavam e voltavam como voluntários, tanto que admiravam o doutor Inácio. Certa vez, uma secretária dele se demitiu para casar. Ele deu uma casinha de presente para ela começar a vida. Pacientes que não tinham nenhum parente para cuidarem deles eram admitidos como funcionários e se tornavam moradores do sanatório e cuidados por doutor Inácio. Agora aqui tem um caso engraçado. A enfermeira Arminda tinha um segredo com o doutor Inácio. Ela trabalhou com ele por 11 anos e o admirava muito. Então, quando chegava um paciente muito agitado, ele pedia para ela ir lá fora do hospital e ver se os gatos estavam oriçados. Se os gatos estivessem oriçados, era caso espiritual. Se eles estivessem calmos, era caso material. Mas ela viu esse segredo ser revelado no livro Chico Xavier e os Animais. Ele contou o segredo para o Chico também. E funcionários médiuns videntes contam que ele era tão humilde que, mesmo depois do desencarne, ele visitava a cozinha do sanatório para ajudar a cozinheira. O doutor Inácio e os seus sonhos. Apesar de todo esse trabalho que ele tinha como psiquiatra, no sanatório e no consultório particular, ele tinha um sonho, que era ter uma instituição para meninas em situação vulnerável. E ele se concretizou com a colaboração da dona Modesto. Em apenas 2 anos, nasceu o Lar Espírita. O terreno foi comprado e doado a essa instituição pelo doutor Inácio. Eu pesquisei, não há informações sobre esse lar, e nem se ainda ele existe. Ao que parece que eu pesquisei, é o mesmo endereço do Lar Espírita Pedro e Paulo, que ocupa o mesmo terreno. Então, acho que houve, com o tempo, uma mudança, né? E esse centro é o Bacelli que dirige, com internação de idosos. Mas o que está na internet atualmente também é que deixou de atender os idosos por falta de condições financeiras. Então, só está funcionando mesmo a assistência social e o centro. Aqui é o Lar Espírita Pedro e Paulo. Aqui são os jardins, eu já fui nesse lar. É maravilhoso esse quintal deles com esses jardins. E ele tinha ainda também 2 sonhos que ele não realizou em vida. Fundar uma sociedade protetora dos animais e um asilo para idosos. E a gente não dá para falar do doutor Inácio sem falar do Carlos Bacelli, né? Bacelli exerce a profissão de dentista e é aposentado pelos Correios. Ele é médium atuante em Uberaba, com vários livros psicografados de diversos espíritos, inclusive do doutor Inácio. Vixe, ainda tem muita coisa aqui. Com vários livros psicografados de diversos espíritos, inclusive o doutor Inácio. Bacelli, ele foi amigo íntimo do doutor Inácio, apesar que o conheceu, ele já tinha 70 anos. Então, eles foram amigos por 14 anos. E o doutor Inácio, nessa época, estava com a saúde bem abalada, porque ele tinha enfisema pulmonar. Então, ele estava do sanatório para casa, da casa para o sanatório. E o Bacelli foi lá, tirou ele de casa e o levou novamente para palestras, atividades, eventos e homenagens. Então, eles tinham muitas afinidades, eles se viam constantemente. Trocavam livros, estudavam sobre a doutrina e as visitas eram bem demoradas, eles faziam até refeições juntas. Então, com certeza, disse Bacelli, eles já se conheciam de outras vidas. Bacelli trabalhou por 1 ano no sanatório como dentista. Essa sintonia entre eles permanece até após o seu desencarne, com mais de 30 livros já psicografados.
obras após o desencarne através de Carlos Bacelli, né? Seu nome ficou associado a diversas obras psicografadas após a sua desencarnação, especialmente por intermédio de Carlos Bacelli. Então, entre os livros mais conhecidos, o primeiro livro, ele escreveu Sobre as Cinzas do Tempo, só que se tornou uma trilogia, que é Do Outro Lado do Espelho e Na Próxima Dimensão. É um relato romanceado da trajetória de personagens envolvidos com a Inquisição em terras da Espanha, dentre os quais se destaca o Tomás de Torquemada, conhecido como o Grande Inquisidor. Ele foi atuante durante 15 anos e agora resgatando o passado culposo em terras brasileiras. E essas histórias se passam no porão do Sanatório Espírita de Uberaba. Ele tem também Médicos de Homens e Almas, A Terapêutica do Amor, A Verdade Além da Vida, Loucura e Obsessão. Na Casa de Meu Pai explica o que encontraremos após o desencarne. E Escada de Jacó, eu estou lendo, é muito bom, é ele conversando na espiritualidade com a Dona Modesto e todos os seus amigos sobre o mundo material, o mundo espiritual. Eles falam sobre a doutrina, sobre os pacientes, né? E os seus livros são muito simples de ler e entender. Na espiritualidade, ele conseguiu realizar um dos sonhos que tinha em vida. Ele tem a instituição para os animais desencarnados. Os animais são recolhidos e tratados. Os que foram maltratados na terra, os doentes, os cansados de trabalhar, né, os animais de carga, e ele cuida desses animais até eles reencarnarem. Ele cuida de todos os bichos, mas a preferência dele são os gatos. E lá tem animais até que nós nem conhecemos aqui na Terra. E lá ele continua ativo como psiquiatra. Ele cuida do Hospital dos Médiuns, que fica no plano da cidade, acima da cidade de Uberaba. É um hospital para médiuns de todas as religiões, não só espíritas. Então, o doutor Inácio diz que somos uma coisa só, matéria e espírito, não há nada de sobrenatural, tudo é natural. E Chico Xavier disse certa vez que doutor Inácio cumpriu 2 encarnações em uma, pois à noite, quando dormia, ele ia para a espiritualidade e trabalhava como trabalhava na Terra. E vocês acreditem, ele tem um blog e um canal de TV. E ele conversa e responde perguntas através do Bacelli. Então, ó, aqui está o blog. O YouTube é Canal Visão Espírita, e o nome do programa, ele também fez piada, O Morto Falando ao Vivo. Ele conversa e responde perguntas. É muito bom se vocês quiserem acessar. Como ele amava muitos gatos, eu vou terminar falando dos gatos. Ele amava demais o gato. Ele tinha uns 30 gatos no sanatório e outros 30 em sua casa. Eles sabiam exatamente a hora que ele chegava trazendo comida, 12 horas em ponto. Eles estavam lá esperando o doutor Inácio chegar para serem alimentados por ele. E só aceitavam que ele os alimentasse. Alguns iam para a sala dele comer lá. O doutor Inácio comprava carne moída, sardinha, leite, e eles eram assistidos pelo veterinário doutor Eduardo Vilela, que dava assistência total aos gatos. Ele tinha um gato preto que se impunha a sua autoridade para todos os outros. Só ele podia ficar embaixo da mesa do doutor Inácio, ele não deixava ninguém ficar, enquanto o doutor Inácio trabalhava. Certa vez, uma gata deu cria e morreu em trabalho de parto. O doutor Inácio amava tanto essa gata que ele fez uma poesia para ela. Mas aquela enfermeira, dona Arminda, que sempre estava com ele, disse que ela não achou a poesia para mostrar para o repórter que estava fazendo a reportagem, né? Então, aqui está o desencarne, né, do doutor Inácio,
em 27 de setembro de 1988, ele desencarna. Seus restos mortais repousam no cemitério de Uberaba, Minas Gerais, terra que o grande médico espírita tanto amou e serviu. Quando estava para desencarnar, pediu ao amigo Reni Carneiro Silva que não o levasse para o hospital. Queria ficar em casa. O amigo o atendeu e ficou com ele até o final. Após o funeral do Dr. Inácio, o gato preto, aquele que ficava embaixo da mesa, sumiu pelos telhados e nunca mais ninguém o viu. Então, gratidão ao Dr. Inácio, pela missão de amor, de luz e de exemplo vivo dos ensinamentos de Jesus. Boa noite, obrigada. Agradecemos Maria Helena por nos trazer uma figura tão importante e um dos mentores da nossa casa, inclusive. Em determinados trabalhos ele se apresenta, principalmente quando se trata, claro, da sua área de especialidade, a psiquiatria. Assim nós vamos então iniciando a segunda parte do nosso trabalho. Se você veio por primeira vez, seja muito bem-vindo. Aqui nós temos o costume de, antes de receber o passe, como estamos reunidos com os mesmos propósitos, a nossa oração tem um poder maior. Assim nós juntos oramos pela nossa família universal. Onde houver uma lágrima e um sofrimento, seja onde for, que mãos amigas possam vir acolher e que nós tenhamos o nosso olhar atento, o coração aberto, para que nós possamos também observar a necessidade e, dentro de nossas possibilidades, ajudar. Vamos pedir pela paz do mundo. Vamos pedir por todos os dirigentes de nações, porque vivemos momentos muito delicados. Senhor Jesus, o nosso guardião, o protetor do planeta Terra, ore por nós junto a Deus, interceda por esse momento tão delicado. E que nós, nas nossas orações, nos nossos evangelhos, também façamos, orando pela paz do mundo. A começar de nós, dentro do nosso lar, no ambiente de trabalho, de escola, aonde estivermos, sejamos um terminal de fofocas, de pequenas guerrinhas, de pequenas coisas que podem se tornar grandiosas no sentido negativo. Que nós tenhamos nesse momento, então, junto com o médium, que se preparou e vai estar à nossa disposição. Você agora, não se preocupe, continue com os olhos fechados. O médium não vai lhe tocar fisicamente, porque ele veicula energias. Então esteja receptivo a essas energias, que vão ser doadas, sob orientação também do seu anjo guardião, porque cada um tem seu anjo guardião. Vai inspirar o médium, para que você saia daqui muito melhor do que quando adentrou essa casa. Nós sabemos que o passe é essa transfusão de energia do mais alto para nós, através do médium. E ela é recepcionada em pontos estratégicos do nosso corpo espiritual, cujo corpo físico é uma réplica. Assim, à altura da nossa cabeça, como uma janelinha, abre-se e uma luz branca renova os nossos pensamentos, trazendo-nos coragem, esperança,
força de vontade, renovação, à altura da nossa testa, no dourado, no centro de força frontal, de maneira que possamos ver a vida com os olhos mais suaves, mais leves, mais esperançosos. À altura da nossa garganta, o centro de força, que vai de um azul prateado, o laríngeo, ser beneficiado de tal maneira que o nosso aparelho respiratório, que o nosso aparelho, as nossas glândulas tireoide e paratireoide sejam tratadas, que são tão importantes para o andamento do nosso corpo. Que essa luz permaneça agindo aí, porque agora sim vamos até o nosso coração. Uma portinha se abre, retira mágoas, tristezas, porque um róseo amoroso vai nos envolver, cuidar de nós, tirar todas as tristezas, as mágoas, as saudades com dor, deixando saudades com amor, fazendo com que o nosso coração possa bater no compasso do amor, da fraternidade e principalmente do alto amor, porque ninguém pode dar amor se não se amar primeiro. Por fim, vamos junto à luz verde esmeralda, que vai na altura da nossa região gástrica, trabalhando desde o estômago, envolvendo os intestinos, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas, o baço, envolvendo intensamente as regiões dos rins, das suprarrenais e dos órgãos reprodutores. E que nesse momento que nós observamos que tantos amigos nossos padecem de problemas físicos, aproveitemos esse momento para orar por aqueles amigos nossos que passam momentos difíceis de saúde, envolvendo-los com energias amorosas. Por fim, uma cúpula protetora nos envolve da cabeça aos pés, para que possamos ficar protegidos e amparados durante toda a semana, até um próximo tratamento. Agora, junto às nossas águas, as pessoas que estão em casa, que colocaram o seu copinho de água, quem trouxe a sua garrafinha de água para ser fluidificada, se ligue intensamente aos espíritos especializados dos laboratórios do mundo espiritual, que vão ali colocar, através do magnetismo espiritual, junto com o magnetismo físico das florestas, das grandes cachoeiras, da natureza como um todo, que vai colaborar. E se estivermos fazendo uso de medicamentos, que possamos ingeri-los com o uso dessa água magnetizada. Se você não trouxe a sua água, hoje à noite, antes de dormir, à sua cabeceira, coloque um copo de água, lembre-se desse momento, de toda essa proteção que estamos recebendo e que possamos juntos, aos bons espíritos, receber o privilégio da nossa água fluidificada. Agradecidos por hoje, por termos vencido esse dia, esperando por todos no domingo, para que possamos ter um tempo para conversar, para ajudar o Paz e Amor, para fortalecer nossos laços de amizade, estejamos aqui juntos. E que hoje, ao retornar aos lares,
possamos ir acompanhados por espíritos amigos na proteção até os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Um bom final de semana. A gente vai se vendo por aí. E sexta-feira estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Um beijo no coração de cada um. Curtam a família.